Fala meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Semaninha começando e hoje vamos falar sobre um estudo que mostra que a radiação do 5G não faz mal à saúde. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ordenou ataques hacker contra a Rússia, e a cidade de São Paulo, que é a cidade que mais sofre com golpes na internet no Brasil. Quer saber sobre tudo isso e muito mais? Então manda aquele like e fica aí até o final que eu vou correndo para as notícias. A radiação da tecnologia 5G não seria capaz de causar danos significativos à saúde humana, segundo um recente estudo realizado nos Estados Unidos. Para obter este resultado, os pesquisadores expuseram embriões de peixe-zebra à radiação por 2 dias. Esse organismo do peixe-zebra, além de ter processos de desenvolvimento semelhantes aos dos seres humanos, também tem características genômicas próximas. Por essa razão, os resultados deste estudo podem ser aplicados aos seres humanos. Na pesquisa, os cientistas expuseram o peixe-zebra embrionário por 2 dias à radiação de 3,5 GHz, frequência normalmente utilizada por telefones celulares compatíveis com 5G. Inicialmente, esses embriões foram colocados em pratos e depois dentro de uma caixa de cobre. Ao final da análise, os organismos não apresentaram impacto significativo sobre mortalidade, desenvolvimento ou mesmo na resposta comportamental à luz. Os cientistas identificaram, contudo, apenas um impacto modesto na resposta dos embriões a um som repentino, fator que será investigado em análises futuras. Os responsáveis pelo estudo ainda disseram o seguinte, abre aspas, com base em nosso estudo, não achamos que a radiação 5G seja prejudicial, é predominantemente benigno. O próximo passo da pesquisa é acompanhar os efeitos da radiação, agora em nível genético, nesses mesmos organismos enquanto eles se desenvolvem. A oferta de hoje traz um combo gamer de teclado, mouse e headset C3 Tech. Saiba mais sobre o produto no link aqui embaixo. Mesmo com as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos e o fechamento do comércio por causa da pandemia do novo coronavírus, a Huawei continua a apresentar um bom volume de vendas, tanto que deve fechar o segundo trimestre de 2020 como a maior fabricante de celulares do mundo, de acordo com o site Money.udn. Nos meses de abril e maio, a companhia chinesa já havia assumido o posto, tomando o lugar que era ocupado pela Samsung. A Apple foi a terceira colocada, e a tendência é de manutenção dessa posição também em junho, encerrando o trimestre na dianteira. Segundo a publicação, tanto a Huawei quanto a rival sul-coreana devem sofrer um declínio nas vendas nos números acumulados ao longo dos meses de abril, maio e junho, assim como todas as demais fabricantes. Porém, a Samsung provavelmente será a mais prejudicada, apresentando uma redução de cerca de 30%. Outro fator que deve pesar a favor da gigante chinesa é que a economia da China começou a se recuperar da crise provocada pela pandemia antes dos Estados Unidos e da Europa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou pela primeira vez que o país realizou um cyberataque em 2018 contra uma organização situada na Rússia que tentava interferir nas eleições norte-americanas. A informação veio do próprio político em uma entrevista concedida ao jornal The Washington Post. O cyberataque era tido apenas como uma suposição desde fevereiro de 2019, quando o próprio jornal fez a denúncia original. O alvo foi o Internet Research Agency, o IRA, uma fazenda de trolls que tinha como objetivo encher as redes sociais de memes, desinformação e postagens patrocinadas de cunho político para tentar fortalecer a imagem de certos candidatos e prejudicar outros durante as eleições de meio de mandato que envolvem os cargos para o Congresso. Na entrevista, Trump indicou que era correto afirmar que ele mesmo ordenou o ataque, que tinha como objetivo paralisar as atividades dos robôs e cortar a conexão dos equipamentos. Na época da reportagem original, um porta-voz da Agência de Segurança Nacional apenas comentou que o governo não discute planejamento e operações no ciberespaço. O mensageiro chinês WeChat pode ser o próximo grande alvo político dos Estados Unidos depois do popular TikTok. Quem confirmou as medidas foi o assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, durante uma entrevista a um programa da Fox Business. Segundo Navarro, tanto o serviço quanto o TikTok são as maiores formas de censura da China continental e que a população norte-americana deve esperar ações incisivas em relação a ambas as plataformas. De acordo com informações da semana anterior, os Estados Unidos estudam proibir o funcionamento da rede social. O WeChat é uma das maiores plataformas de comunicação da China. Criado pela gigante chinesa Tencent, ele funciona não apenas como mensageiro, mas também como um ecossistema completo, que inclui rede social e até plataforma de pagamento.
A cada 100 compras fraudulentas na internet no Brasil, 35 são feitas em São Paulo. Esta é uma das conclusões do Censo da Fraude 2020, elaborado pela Conduto. A partir da análise da Conduto, de mais de 175 milhões de pedidos que passaram pelos sistemas da empresa entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano passado. Para apontar quais são os estados e regiões com mais e menos pedidos fraudulentos, a Conduto considerou o Fraud Share, que leva em conta a representatividade de cada unidade federativa dentro do cenário da fraude em pagamentos digitais em todo o Brasil. O resultado do levantamento mostrou que São Paulo responde por 35,57% das tentativas de fraude e lidera o ranking com ampla margem, mesmo com queda de mais de 5% em relação ao ano passado. Na sequência aparecem Rio de Janeiro com 10,34%, Minas Gerais com 7,55%, Bahia com 6,51% e Paraná com 5,49%. Para mais detalhes, acesse a notícia linkada aqui embaixo. Aconteceu na história da tecnologia. Em 12 de julho de 1990, a Nintendo lançou o game Final Fantasy para seu console NES na América do Norte. Um dos jogos de RPG de maior sucesso para o NES, o Final Fantasy ajudou a popularizar o gênero e começou a gerar uma das franquias de RPG mais conhecidas da história. Ironicamente, o criador do jogo, Hironobu Sakaguchi, pensou que o jogo seria o último, daí a final em Final Fantasy. Se o jogo não tivesse vendido bem, ele teria parado de fazer jogos e voltado para a faculdade. Bom, nós sabemos o final dessa história. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo da segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pelo @Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.